Bom dia, meu povo! Ai. Vamos ver como é que essa gravação vai sair. Beleza. Cara, ontem eu tava na aula, mano. A professora falou umas paradas lá sobre memória. Eu vou te dizer, viu? Eu não sei se foi um divisor de água, mas estou levando a memória para um outro nível. Praticamente toda a nossa estrutura cerebral, ou melhor, né, todos os nossos comportamentos, ele é influenciado pela memória. Ela até me citou lá que tem alguns estímulos elétricos, que é umas manobras quando a pessoa não consegue sair de um, se não me engano, de um ciclo de ansiedade, um estado de ansiedade, na verdade. Aí dão alguns choques na parte do crânio, que é para desestimular as conexões que são formadas. E isso leva muito de encontro com os estudos sobre engramas, que é um estudo recente, mas ele demonstra que quando a gente está aprendendo algo novo, os nossos neurônios eles ficam tateando, procurando locais que tenham o mesmo estímulo. Como é que o GPS ficou loucão? Poxa, tá bom. Não tá então. Poderia ter descido reto. Ou ser louco. Então nossos neurônios vão tateando, vão procurando os novos neurônios para fazer conexões. Aí você vai usar a sensibilidade na parte química, tá? Nada mais é do que um pulso elétrico que quando chega no axione ele emite lá umas substâncias químicas que são atraídas por outros neurônios que assim fazem esse ciclo. Não vou ser muito de idade, porque tem muita teoria por trás. Mas é isso. Quando o nosso neurônio encontra um caminho, essas conexões ficaram interessantes, ele meio que memoriza esse trajeto. E toda vez que você tem, e na maioria das vezes, quase 100%, que você tem um estímulo semelhante a esse que foi utilizado para traçar a memória, vai acionar o mesmo trajeto. E esse trajeto se chama engrama. É como se fosse o trajeto da memória. E tem estudos científicos que eles estão conseguindo estimular o engrama de forma artificial, dando pulsos elétricos em locais específicos para criar determinado trilha de engrama. Ou melhor, determinada engrama. A engrama por si só já é uma trilha. Então, olha que interessante. Vendo por esse ângulo, todo o nosso aprendizado ele é armazenado em memória. Nós temos memórias que a gente conseguimos resgatar, são aquelas lembranças, as imagens, memória olfativa, e temos aquelas memórias que são inatas e carregamos geneticamente. Vou seguir o GPS aqui porque eu quero aprender caminho novo. Então, essas memórias são inatas. Teoricamente, elas estão nos nossos genes, nosso DNA. Nosso corpo, de forma instintiva, reage a determinados estímulos em prol da sobrevivência, em prol do equilíbrio, em prol da homeostase. Aí esse é um assunto que eu vou ter que me aprofundar mais, mas basicamente a ideia é essa, que talvez você não saiba porque faça algo, talvez esse algo que você faça por motivo de um aprendizado que ocorreu. Você consegue trabalhar isso, aceitar, entender,
a memória, a percepção e a emoção, elas andam juntas, elas são construídas juntas. Porque precisamos dos 5 sentidos para interpretar o que vemos no nosso ambiente. Depois não, né? Em paralelo, a gente usa as emoções para saber se aquele estímulo é agradável ou ameaçador ou recompensador e por aí vai. Cada pessoa vai interpretar o mesmo estímulo de forma diferente. Mas aí nesse exato ponto já está utilizando as memórias neurais, tanto inatos, tanto aprendidos. Então, atualmente não dá para resumir, mas a memória ela ganha. Os meus estudos ganharam mais força agora. Então, a emoção nada mais é do que um estímulo, é uma reação a um estímulo aprendido. Uma reação aprendida a um estímulo, é isso. E a emoção em si faz parte da nossa comunicação. Nós conseguimos ler as emoções preenchendo as lacunas. Então, se a gente vê uma pessoa que ela tá com a cara com um tipo de afeição, nós deduzimos que essa pessoa tá com essa determinada emoção por experiência, por dedução. Isso é uma coisa que o ser humano consegue ler essa memória, ler essa emoção em qualquer lugar. Às vezes a gente olha para uma fruta, que essa fruta tem cara tem o formato de um rosto, e esse rosto parece estar sorrindo, não é um rosto feliz. Olha para uma tomada que tem aquele formato meio que triste, parece um rostinho triste. Então, desde pequeno, o ser humano tem essa necessidade de preencher as lacunas com coisa semelhante, com coisa que foi aprendida. Eu acho que essa imagem tá uma bosta, esse vídeo mexer na configuração. Cheguei gravando já. Eita, cavalo. Então vamos lá. Percepção. Filtramos o ambiente pelo olfato, pela visão, pela audição, pelo tato, pelo paladar. Codificamos essas percepções, impulsos elétricos, que vai para o nosso cérebro. O nosso cérebro ele vai estimular as áreas familiares. Ou não é correto esse termo, mas seria um percurso de menor resistência. Ou um percurso de maior familiaridade. Vai. Beleza. Então, se ele vai
Se o engrama é formado nesse percurso é porque o neurônio aprendeu que aqui está um percurso de melhor custo-benefício. De que eu vou transmitir a informação que meu corpo vai absorver, mantendo-o protegido, gastando menor quantidade de energia disponível. Se naquele momento você aprendeu algo, esse algo te deixou seguro, talvez esse seja a memória, o engrama criado para essa condição. E lembrando, gente, isso são teses que saem da minha cabeça de acordo com todos os conteúdos que eu vou aprendendo na faculdade, que eu vou lendo, que eu vou assistindo. Então isso está sendo montado aos poucos. Não é uma afirmação, não é uma regra batida na pedra, talhada na pedra. É o meu acho. É o meu acho que eu aplico em mim e dá resultado ou não. Até o momento, os resultados são bem positivos. Esse entendimento, eu consigo ter mais liberdade de tomar ação, de viver mais o presente. Aí aonde que entra a psicoterapia nesse contexto? Imagina o seguinte, boa noite. Pode ir. Bela. Imagina o seguinte, que você está passando por um luto. Uma matéria que eu estou estudando recentemente. Você tem que elaborar esse luto. Talvez aquela situação que você enfrentou, você não conseguiu vivenciar, você não conseguiu nomeá-la. Tudo que você sentiu, tudo que você vivenciou, tudo que você experienciou. Então, o processo terapêutico consiste em trabalhar como que você entendeu aquilo, como que aquilo impactou para você, o que você gostaria de fazer, o que você acha que deixou de fazer, que ajudaria se fizesse. Aí você percebe a sutileza que está nisso. É uma coisa que você viveu, uma coisa que você vivenciou, uma coisa que você experimentou, uma coisa que reagiu no seu corpo, mas no momento está se manifestando de forma negativa, de forma danosa. Então o trabalho é fazer com que você reorganize esses pensamentos, veja de outro ponto de vista, veja de outra forma, veja com mais detalhes, nomeie. Imagina que nesse processo o neurônio está lá, ó, tateando, tentando encontrar alguma coisa que faça sentido, uma conexão, olha só, uma conexão que faça sentido, que seja melhor custo-benefício, seja mais homeostático, porque até então a regra do corpo é homeostase, é equilibrar os estímulos, é gastar menos energia e ser mais eficiente. Então, se nesse processo terapêutico a pessoa está nessa de tateando, procurando estímulos que confortem aquela dor, o que você gostaria de fazer, como que você gostaria de fazer, o que para você, se fizesse agora, te ajudaria a passar por essa situação. Essa é uma criação, não sei se pode se dizer que é uma plasticidade, mas estamos trabalhando com isso. Trabalhar com a parte cognitiva, que é a parte que conecta sinapses, as ideias. E quando isso é atingido, a pessoa tem mais maturidade para passar por problemas semelhantes.
ou melhor, maturidade para passar por este problema. Porque possa ser que lá na frente aconteça outra perca, e essa perca vai pedir outro grau de maturidade que não foi adquirida nessa sessão. Portanto, precisará de outro processo terapêutico, porque a pessoa em si, o paciente, aprendeu a estruturar as ideias para aquele problema, para aquela perca, para aquela pessoa, para aquela situação. E como nada é igual, uma morte nova gera um luto novo. Aí você pergunta, mas como é que pode caber tanto em grama? A conexão cerebral dos nossos neurônios é muitos para muitos. Quando a gente tateia, quando a gente percebe algo, o estímulo não é pontual em um único neurônio. É um órgão, uma glândula, uma célula. Eu acho que falei besteira. Mas esse órgão aí, esse receptor, ele tem milhares. Então são milhares de estímulos captados simultaneamente. Não é um único estímulo. Então são várias partes que são estimuladas. O neurônio ele tem vários axônios e várias... Esqueci o nome das entradas. Mas então ele recebe os estímulos por várias partes. E quando ele transfere para os neurônios, ele usa... Os axônios são várias partes também. Então são muitos para muitos. Imagina que cada um... Vamos simplificar para... Imagina que cada neurônio consiga memorizar algo. Então esse neurônio criou um caminho que aciona outro neurônio que lembra de alguma coisa. Ele é muito para muitos. Ele consegue conectar para uma coisa específica e assim vai indo. Então a gente tem bilhões de neurônios que tem a capacidade de fazer milhares de conexões. Então a nossa memória se baseia em quais conjuntos de neurônios estão estimulados para lembrar daquela situação, daquele estímulo. E a neuroplasticidade é isso. É mudar o trajeto, ensinar o neurônio a mudar o trajeto da memória para aprender novos recursos. Igual a professora estava falando, imagina uma criança no velório. Vê uma pessoa dormindo, vê uma pessoa morta no caixão, vai achar que essa pessoa está dormindo, vai achar que essa pessoa pode achar que essa pessoa está dormindo, pode achar que essa pessoa está descansando. A criança pode ir lá, chamar, bater, cutucar, mas ela não vai chorar, ela não vai, dependendo da idade da criança, ela não vai entender isso como uma perca. Ela não tem a formação ainda, a cognição para saber que aquela situação é irreversível, que aquela perca não pode ser reparada. Com o tempo, com as experiências, ela vai adquirindo esse conhecimento, essa maturidade, para passar por isso de forma racional. Até então, ela passa por isso de forma lúdica. E olha que interessante, se você é uma pessoa que você observa a sutileza de cada detalhe, de cada ação, nós conseguimos deduzir
algo sobre a pessoa. Mas aí outro ponto de estudo é saber investigar essa dedução. Essa hipótese, na verdade, né?